Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos homenagear uma lenda do xadrez de Uganda. Ficou conhecida como a Rainha de Katuê, Fiona Mutesi. Uma jogadora extraordinária que se tornou, juntamente com uma colega de equipe, as primeiras tituladas da história da Uganda. A sua história é tão inspiradora que virou um livro e depois virou um filme. Então eu super recomendo vocês assistirem o filme Rainha de Katuê. É um filme que mostra como que o xadrez ele transformou a vida da Fiona e de sua família. Nós estamos aqui na Olimpíada de 2014. A Fiona está com as peças negras enfrentando uma jogadora da Etiópia chamada Aregevwen. Com certeza não é assim que se pronuncia. Mas vamos à partida. Aqui a jogadora da Etiópia jogou o lance E4. A Fiona Mutesi jogou o lance E5. Então veio o cavalo F3. E aqui ela já comete um blunder. Estou brincando, pessoal. Aqui ela jogou o lance D6, que é conhecido como defesa Philidor. É uma defesa que não é muito popular hoje em dia. Muitas pessoas acham que é uma defesa ruim. Mas eu diria que se tem o nome do Philidor, que é um dos maiores gênios da história do xadrez, algum motivo ela tem para não ser considerada um erro, no mínimo. Então jogou aqui D6. A jogadora da Etiópia aqui jogou o lance H3, que é um lance um pouco estranho. A ideia é impedir o lance bispo G4, mas é uma espécie de perca de tempo com as peças brancas. Então aqui a Fiona jogou cavalo F6, então veio cavalo C3, bispo E7, bispo C4, e aqui da mesma forma que as brancas, as negras também jogam um lance que é um pouco de perca de tempo. Jogaram aqui o lance H6, que é um lance também que visa impedir um possível bispo G5 no futuro. Então aqui veio D3, desenvolvimento super padrão. A gente sempre ensina isso para os alunos, né? Desenvolver as peças, os cavalos, colocar o rei em segurança, depois libera outro bispo. Desenvolvimento super padrão que as brancas estão fazendo. As negras aqui rocaram, roque. Veio o cavalo C6, as negras também estão fazendo a mesma coisa. E aqui a gente pode ver um pouco do porquê a defesa Philidor não é tão jogada nos nossos dias. Esse bispo, ele acaba ficando preso dentro da cadeia de peões. Então, jogando já com as pretas, que já tem um tempo a menos, né? Porque sempre as brancas estão com um tempo a mais no jogo, porque as brancas começam. Você ficar com o bispo preso atrás da cadeia de peões, geralmente não é o que os jogadores de negras querem fazer. Mas é uma posição super sólida, não tem porquê essa posição aqui estar ruim também para as pretas. Mas é só um pouco mais passivo jogando de pretas. Então aqui vem bispo E3, por parte das brancas, bispo E6, as brancas tomam, as pretas retomam. Uma ideia interessante, vou só voltar um pouco aqui, só para mostrar para vocês uma coisa, que após cavalo C6, o computador aqui ele recomenda jogar o lance A3. Por que desse lance? A gente vê que esse bispo é uma das grandes vantagens em relação a esse bispo aqui das pretas, porque ele está fora da cadeia de peões. Então, esse lance A3 visa impedir que contra cavalo A5 você perca o par de bispos. Você conseguiria, aqui contra cavalo A5, jogar o lance bispo A2, mantendo o par de bispos. Aqui na partida, quando jogou bispo E3, o lance que o computador indica é jogar justamente o cavalo A5, para pegar esse bispo de casa branca. Mas não foi nada disso que aconteceu na partida, mas esse é um detalhe importante, né? Então aqui jogou bispo E6, veio bispo toma, peão toma, e aqui também é um grande mito a questão de que os peões dobrados, eles são ruins. Muitos peões dobrados, eles são bons. Aqui, por exemplo, esse peão, ele ataca essas casas, esse ataca essas casas. Além disso, existe a coluna F semi-aberta para as pretas. É possível jogar D5 rapidamente. Então, essa posição de peões dobrados não é ruim. Aqui, tanto que o computador ele dá 0, 0. Então, assim, é um grande mito que os peões dobrados são sempre ruins, né? Alguns peões dobrados são bons. Então, aqui veio dama E2 e a Fiona jogou D5. Aqui já é um lance muito bom. Já existe uma ameaça de jogar D4 ganhando uma peça. As brancas jogaram E por D5, E por D5. As brancas, para impedir o garfo, jogaram D4. Então veio bispo D6. Torre de A para D1. Desenvolvimento super padrão que as brancas estão fazendo.
Existe uma pressão indireta agora no peão de D5. Então aqui as pretas tomam, as brancas retomam de cavalo. Então aqui veio cavalo toma D4, torre toma D4. E aqui parece que as brancas vão perder uma peça, né? Porque aqui a Fiona joga C5 e quando a torre sai para D1, vem D4. Mas esse D4 ele não ganha uma peça de fato, porque aqui existem algumas variantes onde as brancas conseguem salvar a peça. Por exemplo, você joga bispo C1 e você joga D por C3, agora existe a tática dama E6 cheque, tomando o bispo de D6. Então as brancas aqui recuperam a peça. Uma outra possibilidade, após bispo C1, poderia ser você jogar torre E8. Mas que ataca a dama e impede o dama E6 cheque. Mas é que as brancas também teriam tempo de jogar dama C4 cheque e depois salvar o cavalo. Então, assim, é um garfo que de fato não ganha peça. E além disso, as brancas aqui ainda jogaram um terceiro lance que também não perde peça, que é o lance cavalo B5. Se você toma em E3, as brancas tomam em D6. Então na partida veio cavalo E4, que é um lance ruim, porque aqui as brancas poderiam refutar o que as pretas estão fazendo, jogando o lance bispo toma D4, e após C por D4, dama toma o cavalo, ficando com um peão a mais e posição superior. Mas na partida, após aqui cavalo B5 e cavalo E4, as brancas não viram esse tema tático do raio-x em cima do cavalo de E4 e jogaram cavalo toma D6. Então veio cavalo toma D6, agora veio bispo C1, dama F6, e aqui as negras vão começar a tomar a iniciativa daqui a pouco, porque agora nós temos 4 peões contra 3 aqui na ala da dama, além de que as brancas têm 3 contra 2 na ala do rei, mas esses peões são mais difíceis de avançar. Então os peões negros aqui eles podem avançar no futuro, além disso existe pressão pela coluna F. Aqui as brancas jogaram B3 para justamente impedir esse possível avanço dos peões na ala da dama. Então veio torre de A para E8, dama G4, e aqui a gente começa a ver que as negras vão tomar a iniciativa. Aqui veio torre E7, o computador queria jogar aqui torre E4, que é um lance ainda mais agressivo atacando a dama. Mas na partida veio torre E7 para dobrar na coluna E, veio dama G3, que é um lance ruim também, porque leva cavalo E4 por um tempo na dama. Então veio dama para D3, cavalo para C3, e esse cavalo ficou muito forte, atacando a torre. Veio torre para D2, que é um lance também que não é muito legal, mas esse lance talvez fosse tão pouco necessário para impedir um possível cavalo E2 no futuro. Então vem B6, reforçando ali a ala da dama, vem A4 para impedir um pouco desse avanço, o rei vem para H8 para sair de possíveis dama cheques. Então vem F3, esse lance é um lance muito ruim, porque debilita agora todas as casas ao redor do rei. E a Fiona já vai explorar imediatamente essas casas que ficaram fracas. Aqui ela joga torre de F para E8, após bispo B2, torre E3. E a posição aqui já está um desastre para as brancas. A vantagem aqui já é esmagadora, porque vai ter muito ataque pelas casas escuras. Veio dama C4, cavalo E2 cheque, rei para H2, dama F4 cheque. E aqui já poderia abandonar já, vai perder material, forçado. Se joga, por exemplo, G3, aqui já tem cheque seguido de mate, né? Um lance como G3, dama cheque, e dama por H3 é checkmate. Então, após dama F4, vem rei para H1, cavalo G3, e aqui a gente vê que as brancas vão perder material em massa aqui, após rei G1. Cavalo para F1, vem rei toma, torre E1 cheque. Aqui um outro exercício de tática interessante. Qual que é a sequência mais rápida para o checkmate? Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar um pouco, na partida a Fiona jogou torre A1 cheque, mas aqui ela deixou passar um mate em 5. O que ela deveria ter feito para dar mate ainda mais rápido do que na partida? Espero que vocês tenham pausado o vídeo, tenham pensado o que fazer. Aqui ela tinha o brilhante sacrifício de torre, torre por F3 cheque. Se você joga, por exemplo, rei G1, aqui torre F1 cheque é um grande erro, porque tem dama por F1, mas você tem que ver que você tem torre E1 cheque. E aí, após dama F1, mate. Então, rei G1 não pode.
Pontar a torre também é um grande desastre. Basta tomar a torre e depois de rei G1, o mesmo torre é um cheque e você tem que entregar a dama de novo, levando mate. Então, após torre por F3 cheque, tem que tomar a torre, não tem outro lance. Então, segue dama por F3 cheque. Aqui, jogar torre F2 não adianta, porque tem dama H1 mate. Então, teria que jogar rei G1. E agora, torre E1 cheque. E se rei H2 tem torre H1 mate, então você teria que entregar a dama para procrastinar o mate, cheque, e depois cheque mate. Mas na partida ela jogou torre E1 cheque, que é um lance que ganha também, tá, pessoal? Esse lance que tá completamente ganho, vai dar mate forçado também, mas não é o lance mais preciso, né? Mas a gente não precisa ser o mais preciso do mundo, nós só precisamos ganhar o ponto, né? Então, veio para F2, aqui ela toma a torre, dando cheque, né? As brancas poderiam abandonar tranquilamente. Aqui, mas a sequência mais rápida aqui pro mate seria dama H4 cheque. Em vez de tomar a torre, seria esse lance o lance mais rápido pro mate. Tem que jogar G3 forçado. E aqui dama por H3 com várias ideias, né? Entre elas, dama H2 é mate. Ideias de dama F1 ou torre F1, se a dama sai daqui. O computador, para vocês terem uma ideia, aqui joga F4 como o lance que mais demora para dar mate. E após torre de 8 para E3, o mate se torna inevitável aqui com dama por G3. Aí o computador manda jogar dama G8, entregando a dama. E após rei toma G8, não há nada que possa fazer, né? Podemos jogar qualquer coisa aqui, que dama por G3 vem com mate. Mas como eu disse para vocês, a gente não precisa fazer o lance mais preciso do mundo. A gente só precisa ganhar o ponto. E aqui ela joga dama por torre, né? Dama por D2 cheque. Que é um lance que vai dar mate também. Vem rei para G3. Ela joga aqui torre G1, que ameaça dama por G2, torre por G2. O computador aqui, para vocês terem uma ideia, diz que dama F1 é o lance que mais demora para o mate, então está completamente perdido para as brancas. Na partida jogou rei para H4, então vem dama F4 cheque. E após G4, ela joga dama G5 checkmate. E ela finaliza essa partida. Uma bela vitória que termina com mate de dama, né? Para algumas pessoas aí que ficam assim incrédulos quando essa peça é chamada de rainha, né? Então, é o mate da rainha de Catuê executado pela dama, né? Pela rainha do xadrez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo vocês nos nossos próximos vídeos, onde nós estamos homenageando essas mulheres extraordinárias da história do xadrez. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Nós temos partidas, assim, constantemente de grandes celebridades do xadrez, para nós vermos como essas grandes mulheres fazem toda a diferença para o nosso esporte. Até o nosso próximo vídeo.